Hoje eu recebo no programa Cidade em Foco Júlio de Souza Bernardes, conhecido popularmente e carinhosamente aqui na nossa região como Canelinha. Pois é, ele que é ex-vereador de Paraíba do Sul, tem uma história de bastante carinho, né? Uma grande ligação aqui com a nossa cidade, além de ter sido criado aqui em Paraíba do Sul. Hoje ele vem até o Cidade em Foco para poder esclarecer toda a situação a qual ele passou no último mês de julho. Seja muito bem-vindo, Canelinha. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês e a oportunidade de estar aqui, poder estar falando com a população de Paraíba do Sul, da minha cidade. Bom, gente, só para vocês que estão assistindo a gente entenderem sobre o que nós vamos falar a partir de agora, até o último mês, o Júlio atuava como chefe de gabinete do até então ministro do Trabalho, Elton Ilmura. Bom, no dia 5 de julho, a terceira fase da operação Registro Espúrio aconteceu e nisso resultou no afastamento do ministro do Trabalho e, entre outras ações, também um mandado de prisão temporária expedido para o Júlio. Bom, para quem está assistindo a gente entenda, essa operação, né, Registro Espúrio, ela apura, ela investiga um possível esquema de corrupção e fraude no Ministério do Trabalho, que resultava no pagamento de propinas em troca de registros sindicais. Júlio, explica pra gente o que aconteceu no dia 5 de julho. No dia 5 de julho eu recebi na minha casa, em Brasília, um apartamento onde eu morava, a equipe da Polícia Federal que chegou com um mandado de busca e apreensão, né, para buscar algum tipo de documento vinculado a registro sindical ou algum indício de propina ou de corrupção dentro do Ministério. Eu recebi a polícia, já fui prontamente mostrando ao delegado onde estava a minha mochila, o que tinha, o que não tinha. Não tiveram materiais apreendidos, tanto na minha casa aqui em Paraíba do Sul quanto lá, até porque eu nunca tive vinculação com a SRT. Essa secretaria, inclusive, é uma secretaria que não pertencia ao mesmo partido que o meu. Então, nós não tínhamos um vínculo de relação assim, porque o Ministério, as pessoas às vezes não entendem, né? Tem o costume de não entendem, tem o costume de ver Paraíba do Sul, prefeitura, e umas secretarias muito pequenas onde o prefeito tem a total autonomia. É bom até você esclarecer um pouquinho sobre isso, no né? No Ministério, é a coisa muito mais ampla. Então, assim, você tem o ministro que pertence a uma ligação partidária, a uma agremiação, e você tem as secretarias que são lá fragmentadas por acordos políticos de lideranças e da presidência da República, onde ocupam outros partidos políticos. Então, não existe essa vinculação, essa ligação. Em específico, a SRT, que é a Secretaria de Relações do Trabalho, onde estão sendo apurados esses indícios de corrupção na fase de registros sindicais, que não pertencia nem até então ao nosso partido. Aí você ficou, né, lá na Polícia Federal 5 dias. O que aconteceu nesse período até você ser solto? Junto com esse mandado de busca e apreensão, havia, né, em Brasília, é importante deixar claro que no autogoverno hoje não existe mais a modalidade utilizada aqui no direito civil e aqui pela Polícia Civil, por exemplo, aqui no estado do Rio, só para deixar como exemplo a população. Não existe mais um mandado de condução coercitiva, né? O Supremo Tribunal Federal acabou com o mandado de condução coercitiva para os cargos do autogoverno, né? No natural, né, seria eu como chefe de gabinete, tendo lá também como investigado o ministro e também algumas outras partes da diretoria do Ministério, seria o papel do direito antigo eu ter recebido um mandado de condução coercitiva, até porque meu depoimento durou 10 minutos e se encerrou. Não haveria motivos de eu ter ficado lá, né, numa prisão temporária. Mas como foi modificado isso, não existe mais a modalidade de condução coercitiva. Então, eu fiquei lá por 5 dias à disposição do ministro Fachin, à disposição do delegado Léo Garrido, que é o responsável pela operação. Fui super bem tratado, não fui para a penitenciária, como algumas pessoas disseram, não fui para... os policiais que tiveram na minha casa não foram nem caracterizados de Polícia Federal, nem com carro da Polícia Federal. Existia dentro desse mandado de prisão, né, todo esse respeito com o meu cargo e com a minha pessoa. Eles foram descaracterizados, não me colocaram algema, não tive nenhum tratamento ostensivo pela polícia, pelo contrário, foram muito gentis comigo, muito educados, todos eles, e tive um tratamento que eu não sabia até então que existia. Você gravou um vídeo, né, após você sair, ao qual você disse que você não tinha ligação nenhuma com o sindicato. Eu queria que você explicasse para a gente, de uma maneira bem clara, como funcionava o seu trabalho lá, qual era a sua função no Ministério do Trabalho.
Então, eu ocupava a função de chefe de gabinete do ministro do Trabalho. Então, o que compete ao chefe de gabinete de um Ministério do Trabalho? Além de fazer a gestão do Ministério, dentro do gabinete do Ministério você tem lá, por exemplo, eu vou indicar aqui algumas coordenações. Você tem lá o cerimonial do ministro, que está lá. Você tem lá a comunicação, que é a ASCOM, assessoria de comunicação, que também é gerenciada pelo a chefe de gabinete. Você tem lá o planejamento estratégico, que foi uma pauta que eu pontuei desde o início, quando nós chegamos lá. Falei, nós temos que saber de onde a gente está saindo até onde a gente vai chegar. Eu gosto de fazer as coisas assim. Então, a gente tem que ter início, meio e fim. Do início que nós chegamos no Ministério do Trabalho até o final, nós tínhamos um objetivo de entrega. Né? Então, nós criamos lá a assessoria de planejamento, entre outras diretorias e assessorias que a gente tem dentro do gabinete. Então, em tese, o chefe de gabinete ele é responsável por fazer a gestão, ele é o prefeito do gabinete. Né? Ele gerencia, né, as agendas do ministro com os governadores, com os prefeitos, com também o presidente da República e com os outros ministros. Então, além dessa gestão, né, o chefe de gabinete acaba tendo uma correlação, uma relação muito forte com os outros ministros e também com os outros deputados, da bancada, dos outros partidos, do partido de oposição e dos partidos de situação ao governo. Então, eu tinha uma relação direta política, né, de receber os deputados, de falar diretamente no telefone com os deputados, de falar com pessoas do governo. Então, o meu papel era direcionado ao gabinete. A secretaria da SRT, por exemplo, o gabinete fica no 8º andar do Ministério do Trabalho. A SRT fica no 4º andar. Né? E, além disso, lá na SRT, a secretaria que está sendo investigada, existe um secretário próprio. Existe também um chefe de gabinete próprio. Existe lá os coordenadores de cada região. Eu nunca tive vinculação na minha vida política com sindicatos, nunca participei, nunca fui filiado a nenhum sindicato até hoje. Eu nunca tive relação de conhecer a matéria, de como é elaborado um sindicato. Eu não conheço, para ser sincero, eu não conheço nem a fase que é encaminhada pelo Ministério do início até o final. Né? Não sei de como é iniciado um processo para se criar um sindicato e como finda isso. Eu não conheço da parte técnica. Existiam pessoas para fazer isso. O que eu fazia... o que me tornou investigado era ligações ou por mensagem de WhatsApp, como fazia para a SRT, fazia para todas as demais secretarias. Se lá no Ministério do Trabalho houver novas investigações em outras secretarias, possivelmente eu seria investigado, porque eu falava com o Ministério inteiro. O Ministério tem mais de 6.000 funcionários, então eu falava com praticamente todos os coordenadores, todos os diretores, todos os secretários. Então, é rotineiro e normal, como em qualquer ministério, o chefe de gabinete falar com os servidores. Então, eu tinha durante a minha rotina esse tipo de cobrança minha para os coordenadores de relatório. Eu sempre pedi, olha só, eu enviei para vocês um pedido de informações sobre o processo tal, de autoria do deputado tal, preciso que me dê informações sobre um PL, sobre alguma modificação que está sendo feita, alguma nova legislação, alguma nova portaria que tenha saído, e eles me enviavam uma informação. Acontece que, semanas antes de acontecer essa operação Registro Espúrio, né, eu fiz alguns contatos no telefone com algumas das pessoas investigadas. Inclusive, no dia da prisão, eu fiz uma ligação para uma pessoa que também era investigada. Eu não sabia que estava existindo a operação na primeira fase, no dia, só fui saber depois às 10 horas da manhã. Essa pessoa, por acaso, que eu fiz a ligação, estava sendo presa, né? Possivelmente tem envolvimento ou não tem, ainda não foi definido, ainda não teve sentença nesse caso, mas eu fiz algumas ligações para a pessoa para poder cobrar a ela alguns requerimentos e algumas respostas sobre alguns processos que eu tinha deixado, e me tornei investigado por isso. Né? Por que o chefe de gabinete está ligando agora para uma pessoa que está acabando de ser presa? Infelizmente, eu tive que ir lá, né, me colocar à disposição. Na oitiva, que é o seu último depoimento, né? Você faz um depoimento quando chega e faz um depoimento na sua saída. Na oitiva, eu, inclusive, dispensei o advogado. O delegado falou, poxa, não faz isso, deixa o teu advogado participar. Eu falei, não, estou muito confortável para tratar desse assunto, porque eu não tenho vínculo com isso. Eu nunca participei disso, eu não conheço a SRT, eu não conheço a parte de registros sindicais do Ministério, nem para nada. E outra coisa, ele tem total liberdade aqui, autonomia, para ele autorizar ou não um sindicato. Ele não precisa de uma autorização do chefe de gabinete.
para poder autorizar ou não autorizar um sindicato. Então, eu não tinha a caneta, o peso da caneta para poder deferir ou indeferir qualquer sindicato. Então, não tem nem por que eu ter vínculo com esse tipo de relação espúria lá no Ministério. Mas foi tudo muito bem esclarecido, graças a Deus, estou tocando a minha vida normal agora, pedir exoneração. Isso, eu gostaria que você explicasse o motivo, né, o que levou você a pedir exoneração do cargo. Logo de início, né, que aconteceu a operação, né, eu, quando fiz o meu depoimento, me coloquei à disposição, ainda inclusive falei isso para o delegado. Falei, delegado, hoje eu estou me sentindo confortável para deixar o Ministério. Ele, não, você não tem necessidade de deixar o Ministério. Mas eu estou me sentindo confortável de deixar o Ministério, porque ainda vai existir uma investigação. Então, vai se tornar uma coisa assim muito sem transparência se eu, como investigado, permanecer no Ministério. Né? Amanhã ou depois, vocês podem entender, ou o ministro Fachin, ou a ministra Carmen Lúcia, pode entender que eu estou obstruindo algum documento, que sou eu a pessoa que estou atrasando o prazo de entrega de algum documento, que talvez vocês façam um requerimento. Então, o chefe de gabinete tem uma demanda muito pesada, muito grande. Então, eu pensei logo na transparência do caso, para colocar em panos limpos isso. Antes mesmo do ministro pedir a demissão dele, eu já tinha me pronunciado dizendo que eu não ficaria mais e deixar agora a investigação correr com transparência, sem que possa passar pela cabeça de qualquer pessoa que eu tenha qualquer tipo de influência no Ministério. E os planos para o futuro agora, Canelinha? Agora sim. Eu estou dando uma pausa um pouquinho, né? Aproveitei um pouquinho para dar uma descansada, mas eu já recebi alguns convites, né, de algumas prefeituras, de alguns amigos também vinculados ao serviço público, pela experiência que eu adquiri. Né? Eu fui vereador aqui da cidade, depois de ser vereador aqui, eu fui diretor na Secretaria de Estado, depois fui subsecretário, fui vice-presidente e assumi a presidência de uma autarquia no Estado também, fui secretário do município de Sapucaia, então eu adquiri um pouco de bagagem. Então, as pessoas acabam assim, te tendo como referência num momento tão frágil desse de gestão pública, onde as pessoas estão fragilizadas de equipe. Né? Então, eu já recebi 2 convites aí de 2 prefeituras, ainda estou avaliando. Confesso que o Ministério do Trabalho me abriu assim, uma visão mais romântica pelo serviço privado, né? Por ter relações assim, diretas com as relações de trabalho e também de muitas empresas. Eu estou meio apaixonado pelo serviço privado e acho que o serviço privado é uma grande saída para a burocracia do serviço público. Você vê exemplos como o próprio Dória, né, a gestão que ele tem feito em São Paulo se tornou referência porque ele aplicou modalidades do serviço privado dentro do serviço público. Eu gosto muito disso. Acho que dentro do serviço público que deixa a gente triste. Às vezes é a burocracia que acaba congelando o teu desejo, o teu sucesso, o teu objetivo. Então, eu gosto de realizar, eu gosto de ver as coisas assim, tem que acontecer para amanhã. Eu gosto de contar prazo, de sonhar com o negócio e ver realizando. E na coisa pública, às vezes, você fica muito engessado com esse tipo de coisa. Então, eu estou meio romântico com a coisa privada. Ontem eu tive uma conversa com um amigo meu, ainda não estou definindo ainda. Uhum. Bom, quero deixar o espaço aqui aberto para que você deixe, né, um recado para a população de Paraíba do Sul. A gente teve, né, nas redes sociais muitas pessoas, né, colocando foto, botando mensagens, torcendo para que desse tudo certo, para que tudo fosse esclarecido. Como também a gente teve as pessoas, né, que acontecem, que falam, né, que aproveitam para poder... Olha, com relação a esse negócio das pessoas que criticam, eu sou político, então tudo na minha vida não tem jeito, vai gerar em torno disso. Tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que me odeiam. Eu não odeio ninguém, não tenho nenhum inimigo, não guardo mágoa no meu coração de forma alguma. Mas eu entendo. A pessoa pode gostar do Flamengo, pode gostar do Vasco, pode gostar do Fluminense, do Botafogo. Cada um tem a sua opção e eu tenho que respeitar isso e respeito muito isso. Mas eu não imaginava, Tatiana, de coração, que eu tinha tantos amigos como eu percebi agora nesse momento difícil da minha vida. Eu, quando fui lá liberado, falei, puxa, agora não vou ter um amigo que vai me ligar ou que vai me procurar, porque é uma situação delicada, né? E as pessoas, às vezes, não entendem o grau da situação. E, pelo contrário, pela minha surpresa, mais uma vez, a cidade que eu amo, a minha cidade que eu nasci, fui criado, que aqui eu tenho os meus amigos, me surpreendeu. As pessoas onde me encontram, me abraçam, me beijam. Pô, que bom que você está bem, que bom que foi tudo resolvido, que bom que acabou isso na tua vida. Eu estava preocupado, as pessoas no Facebook mandando mensagem, muita gente me ligando. Eu fiquei muito feliz mesmo. Mais uma vez eu tenho que agradecer a minha cidade que tudo me deu,
né, e que me dá a coisa mais importante, que é amor e carinho, que acho que é o mais importante. A minha família também, que esteve ao meu lado, meu irmão foi lá para Brasília, ficou lá junto comigo. Agradecer a todo mundo pelo apoio, pelo carinho, que foi fundamental para poder superar esse momento que não é fácil, não. Até mesmo as propostas, né, que você está recebendo, é mais uma prova da confiança que as pessoas têm no seu trabalho, né? Verdade. O espaço está aberto aí para você deixar. Eu quero aqui agradecer a vocês do programa Cidade em Foco, agradecer, né, pela essa oportunidade de eu poder estar aqui, estar esclarecendo esse caso, né, colocar aqui que é muito bacana hoje poder estar numa televisão onde vocês têm uma isonomia para trabalhar. É muito bacana, a gente fica assim um pouco assustado, porque Paraíba do Sul sempre teve um costume da mídia ficar ao lado do prefeito e não dar oportunidade para quem é de outro partido ou quem tem outra direção política. E vocês estão tocando isso com maior transparência, estão fazendo isso de uma maneira que a gente sempre sonhou que em Paraíba do Sul tivesse um canal. Então, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito, agradecer mesmo por essa oportunidade aqui, pelo carinho, e contem sempre comigo. Muito obrigado por deixar aqui eu esclarecer, porque o interesse era meu e é meu muito de poder esclarecer a cada uma das pessoas que isso foi um processo de investigação que ainda acontece, mas que, graças a Deus, eu pude provar a minha inocência e estar aí livre para poder trabalhar e viver a minha vida. Isso a gente agradece também. Sucesso!